Outra coisa, teve uma pesquisa aqui esta semana, numa escola, em uma escola de meninas, e todas elas disseram que era melhor não ter nascido. É melhor estar morto, é muito melhor do que estar vivo. A conclusão a que elas chegaram, né, depois de elas ouvirem todas as coisas apocalípticas sobre o aquecimento global, né, diz que os ursos estão morrendo por causa do oleoduto, tá nada, eu vi fotografia do urso andando em cima do oleoduto, né? Então, nós estamos matando as espécies animais, ou seja, olha, esse é um ponto importante, eu não sei nem se eu vou conseguir explicar aqui, mas se eu não conseguir explicar direito hoje, eu explico melhor outro dia. O que está sendo implantado no mundo não é apenas um sistema de governo, nem um sistema econômico, nem um sistema administrativo, nem mesmo um sistema jurídico policial. É um esquema civilizacional inteiro, que implica aquilo que o Nietzsche chamava a subversão de todos os valores. Ou seja, vão se implantar novos valores, novas emoções, novos sentimentos, novos símbolos, e virar a cabeça de todo mundo. Este novo esquema não tem nada a ver com valores de nenhuma civilização anterior, exceto aquelas civilizações que nós mesmos consideramos monstruosas, como os astecas, por exemplo, que viviam de sacrifícios humanos. Né? Neste novo sistema, o ser humano é visto como uma mercadoria reciclável ou como uma matéria-prima reciclável. Por exemplo, você pode matar os bebês para você fazer cosmético, para você fazer adoçante. Tá certo? Então, um ser humano pode virar um adoçante. Você está lá comendo uma barra de chocolate e tem um feto humano lá dentro. Tá certo? Na indústria de cosméticos nem se fala. Tá certo? Então, isso quer dizer que a condição humana já não será inerente ao estatuto biológico do ser humano, mas ela passa a ser uma concessão do Estado. Curiosamente, o senhor Rodrigo Constantino, né, que diz que é um liberal, ele outro dia disse o seguinte, ele disse que o começo da vida é uma questão religiosa e não biológica. O senhor disse isso, meu Deus do céu. Eu pergunto em que escola ele estudou biologia. Né? Mas se ele acha realmente isso, então isso quer dizer que a condição de ser humano, não sendo inerente ao seu estatuto biológico, é uma concessão da sociedade, é uma concessão do Estado. Isso quer dizer que se o Estado não reconheceu você como ser humano, você não é ser humano. E este cara diz que é liberal. Hein? Ou seja, ele é contra o poder avassalador do Estado, ele é a favor da liberdade, da livre iniciativa, etc, etc. Mas a própria condição humana dos indivíduos passa a ser uma concessão do Estado. Hein? Então, é claro que uma mente como a dele não se incomoda, tá certo? Com as maiores incoerências, maiores absurdidades, porque ele nem percebe, coitado. Tá certo? E o próprio fato do Rodrigo Constantino ser levado a sério já mostra, né, por que o partido DEM, né, chegou a constatar sua própria extinção. Porque vocês, liberais, vocês levam a sério o Rodrigo Constantino e gente do nível dele, porra. Hã? Então você vê lá, quem está falando aí? Quem está no palanque aí falando? É o Rodrigo Constantino. Fala, então vocês estão fodidos e mal pagos, minha gente. Hã? Porque sabe que é liberal brasileiro? O movimento liberal no Brasil foi fundado por empresários. Né? E empresário que está interessado em defender a sua livre iniciativa. Né? Tá certo? Então são conservadores que a coisa que eles mais querem conservar é a sua conta bancária. Conservar e ampliar. Então é uma perspectiva dinheirista, imediatista, imbecil. Então o que eles chamam de os intelectuais que eles querem, não são intelectuais, são propagandistas. Eles querem pessoas que vão lá e digam coisas que são agradáveis para eles. Não quer ninguém que explique a situação, né, que faça análise estratégica. Não, eles querem apenas que faça propaganda. Como o propagandista, aquele que mais, vamos dizer, pensa numa linguagem de slogans e de chavões, é o propagandista mais perfeito. Então, Rodrigo Constantino vira um intelectual liberal. Fala, bom, então já está tudo fodido mesmo, entendeu? Ora, comunista nunca foi assim, entendeu? Mas nunca, nunca. Quando eles iam fazer análise estratégica, faziam para valer. Doa quem doer, porra. Nós queremos saber a verdade, queremos saber o que está acontecendo. Olha, está doendo no cu aqui, eu quero saber de onde vem a piroca. Hã? Tem que saber, entendeu?
Agora, os liberais não, eles só querem ouvir coisas que os animem, eles gostam muito de autoajuda, entendeu? É por isso que eu tô falando, é um monte de burguesinho, pó de arroz, só quer ser afagado, eles não querem fazer política coisa nenhuma, não querem lutar, não querem. Ai, ai, ai. Né? Então, você vê, nesse conjunto de valores, entra aí, por exemplo, essa questão dos fetos, a ideia de que o ser humano, dentro do ecossistema, é uma espécie de câncer, que deve ser extinto. Isto faz parte, por assim dizer, da religião, da ideologia espiritual da nova ordem mundial. Não é isso? Então, você veja, o príncipe Philip, que é um dos responsáveis por essa coisa, ele diz que se ele morresse e nascesse de novo, eu queria nascer como vírus, para matar um montão de gente. Então, a extinção da espécie humana, tá certo? É um ideal para essa gente. E isto, vamos dizer, é um velhíssimo preceito gnóstico. Então, isso quer dizer, as análises que Eric Voegelin fez nos anos 30, 40, dizendo que as ideologias modernas eram, vamos dizer, uma espécie de renascimento do gnosticismo, estão perfeitamente certas, muito mais certas do que ele mesmo imaginava. Porque ele, no fim da vida, ele já não sabia direito, falou, não, tem um negócio gnóstico, mas tem um negócio messiânico misturado, etc. Mas hoje nós vemos que essas crenças gnósticas, que são contra a criação, contra a existência da espécie humana, estão aí, voltaram com toda a força e estão sendo implantadas. Então as menininhas dessa escola, elas ouvem essas coisas, não é isso? Que conclusão elas chegaram? Muito melhor estar morto do que estar vivo, pô. Porque estar vivo é você ser um câncer. Né? Para você viver, tem que matar as formiguinhas, tem que pisar nas minhocas, não é isso? Então, você vê, não tem o plano ecológico de deixar 90% do espaço terrestre para, né, os animais selvagens e a espécie humana só poder ocupar 10%. Isso aí está sendo discutido seriamente na ONU. Então, isso quer dizer, a Terra não é nossa, tá certo? Porque na tradição bíblica e quase praticamente todas as tradições religiosas da humanidade, a Terra pertence ao ser humano, foi dada ao ser humano, para que ele a use, claro que a use com sabedoria, tá certo? Mas neste caso não, nós somos intrusos. Isso aqui pertence aos lobos, aos ursos, aos tatu-bolas, às minhocas, às formigas, às serpentes, às lagartixas, não é isso? Fala em lagartixa, aqui nos Estados Unidos tem umas lagartixas tão nojentas, né? O bicho assim, ele é meio azul, né? É meio azul com uma lista prateada, um negócio assim, parece um extraterrestre, né? Eu vejo isso, eu fico sem comer 3 dias, né? Mas aí ela tem o direito, o espaço é dela, eu é que tenho que, né? Ver a lagartixa, eu que tenho que ceder o espaço para ela.